Se você puder, vou apresentar o servo do Senhor e trazer a mensagem para a igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos aqui o teu servo. Abençoa a vida dele, Pai, mais ainda, Senhor, a sua família. Tu venha, meu Deus, agora falar conosco através da sua boca, meu Deus. Usa ele conforme, Senhor, tu queres, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, e abençoa a tua igreja, Senhor. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Bem, amados, nessa noite agradeço a oportunidade que Deus tem dado à minha vida, né? E a cada um que estão aqui nessa noite para adorar o Senhor, né? Se perder tempo, amado, vamos abrir lá em Salmo 144. Quem trouxe a espada, né? Abra sua Bíblia lá em Salmo 144. Bem, amado, quem não trouxe, vai aparecer aqui, Juliano. Amém. Graças a Deus, né? Salmo 144, versículo 1, tá, amados? Amém? Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não tem, né? Lê aqui, ó. Amém? Diz assim para nós: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Amém, amado? Vamos repetir todo mundo junto esse versículo? 1, 2, 3 e... Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Podemos assentar, aleluia. Já oramos, já cantamos, né? E louvores maravilhosos, né? E hoje é um dia muito especial, né? Todos os dias é um dia especial, né? Quando você tira um momento para você vir para a casa do Senhor, né? Adorar o Senhor, né? É um motivo de alegria nós podemos nos reunir na casa do Pai, né? E juntamente celebrarmos esse Deus poderoso, né? Que é bendito, né? Como está dizendo aqui. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação, né? E Ele adestra nossas mãos para o quê? Para a peleja, para guerrear, né, amados? Então hoje, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, né? Nós cantamos um louvor muito maravilhoso, né? Deus dá o escape e o livramento, né? Deus dá o escape e o livramento. Quanto livramento, né? Nós, como o irmão Caio acabou de falar ali, né? Deus tem nos dado, a gente às vezes nem sabe, nem imagina, né? Se você vê na mídia, na televisão, coisas horríveis, né? Toda hora, né? Deus tem dado o escape para cada um que está aqui. Se alguém todos fossem contar algum testemunho de livramento, né, amado? Passaria a noite toda, né? Mas graças a Deus por isso, porque o Senhor tem guardado a sua igreja, guardado a nossa vida, né, amado? Então nessa noite eu quero falar só um pouquinho aqui, amado. Nós estamos no culto de adoração, né? Quem percebeu, né? Nós estamos desde o começo, claro, né? Já chegamos aqui, já nos ajoelhamos, já, né? Adoração é isso, você, a partir do momento que você sai da sua casa, você já sai com aquele pensamento, né? Eu vou lá, vou continuar adorando ao Senhor, que a nossa vida, mano, tem que ser um estilo de adoração, né? Adoração como estilo de vida, né? Não só chegar na igreja e vou adorar e vou sair, acabou. Não. A nossa adoração tem que continuar todos os dias, todos os momentos, né, amado? Porque nós sabemos que adorar a Deus, amado, é algo muito maravilhoso. Hoje pela manhã, amado, nós tivemos aqui uma consagração, né, com os irmãos do louvor, da dança, né? Foi muito maravilhoso, né? E que me chamou muita atenção aqui, né? Um dos versículos, o nosso amado futuro, né? Presbítero Samuel, aleluia, ele leu aqui de manhã, né? Romanos capítulo 12, né? Fala assim rapidamente que nós devemos apresentar o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Eu observando ali, eu vi, né, que quando nós colocamos a nossa vida, né, amado, é como uma adoração para Deus, né? Colocar nossas vidas como oferta viva, nosso corpo diante do Senhor, a nossa mente como oferta agradável ao Senhor, todos os dias, né? É o nosso culto racional, ou seja, aquilo que passa pela tua mente, pelo teu coração, você deve apresentar para Deus como adoração, né? E logo mais a nossa bispa Rosa, aleluia, ela também trouxe uma mensagem muito maravilhosa. Nós devemos tomar a nossa cruz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Tem que abandonar
pai, mãe, irmão, não assim, eu estou dizendo assim, né? Não deixar para lá, mas se colocar diante da presença do Senhor, viver uma vida em primeiro lugar para Deus, né, amado? Então hoje, desde de manhã, né, nós temos ouvido palavras maravilhosas, né? E também, como a irmã Rosa leu também aqui os versículos maravilhosos, né? Maravilhosos para a nossa vida. Então aqui, amado, que Deus tem que falar no meu coração, uma adoração como estilo de vida, né? Tem tanta coisa que a gente podia detalhar aqui, né? O que é adoração, né? Adoração, amado, nada mais é que você adorar a Deus, como a gente tem lá em João capítulo 4, fala que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus chegou àquela mulher samaritana e conversa com ela ali, mostra para ela, né, que o verdadeiro adorador é aquele que está adorando ao Pai em espírito e em verdade, né? Não só em determinado lugar, né? Ele mostrou para ela naquele momento ali. Não se limita a rituais externos, né, como aquela mulher vivia, né? Ou emoções passageiras, mas adorar significa, né, você estar sentindo a reação do Espírito Santo na tua vida, né? Talvez hoje você, muitas vezes, sente uma tristeza no teu coração, abandonou, né, as coisas de Deus, talvez. É a falta do Espírito Santo na tua vida para que você venha continuar a ser um adorador, né, amado? Porque quando você despreza o Espírito Santo de Deus, ele está pronto ali a voltar a habitar no teu coração, né? O Espírito Santo de Deus, amado, ele é uma ação que cada dia, quando você adora a Deus, ele vai fazer com que você faça o melhor para Deus na sua vida, onde você chegar. O teu estilo de vida como adorador, onde você chegar, você vai demonstrar ali. Alguém vai olhar e você vai ver algo diferente, né, amado? Adoração é isso, você demonstrar, né, como ele diz aqui, ó, o Senhor adestra minhas mãos para a peleja, ou seja, né, ele te coloca diante, né, da sua presença, onde você estiver, você é um adorador, né? É um adorador assim como Davi aqui colocou aqui, né, amado? Então, olhando para cá, o nosso estilo de vida hoje, né, estende-se em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Não apenas eu cantar aqui quer dizer que eu estou adorando, né? Não é apenas isso, né? É uma celebração, eu estou na igreja, estou adorando, mas será que no fundo do meu coração, dentro, eu estou adorando de verdade, né? Porque como ele fala, o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Qualquer um pode dizer que está adorando, né? Cantando e tal, e ali e tal. Mas será que ele está adorando em verdade, né? Ou ele está achando que ele está adorando, né? Achando que é verdade aquilo que ele está fazendo? O que impede, amado, que nós temos a verdadeira adoração com Deus? É o nosso erro, é a nossa vida pecaminosa que muitas vezes nos afasta de Deus, né? Mas existe sempre uma esperança em nós, porque o Espírito Santo, ele que vem e coloca dentro dos nossos corações, olha, eu preciso, né, que você volte novamente a ser um adorador, né? Muitas vezes nós praticamos coisas que afastam as coisas de Deus na nossa vida, né, amado? Nós temos uma passagem muito maravilhosa aqui de adoração. Eu queria que os irmãos acompanhassem rapidinho, lá em 2 Crônica, né? É uma história muito grande, comprida, falando sobre o rei Josafá, né? Eu vou só encurtar aqui um pouco, que ele foi um verdadeiro adorador ali no momento que ele chegou na dificuldade, né? Mas antes disso, amado, Josafá, ele era um rei, né, ali de Judá, de Jerusalém, ele estava ali comandando aquele povo, né? E ele, naquele momento, ele se viu num momento assim de guerra, né? Que havia uma guerra muito ali, milhares de pessoas de guerrilheiros chegaram ali para querer lutar contra Israel. E ali naquele momento, lá em 2 Crônica, capítulo 20, se você quiser depois acompanhar, eu não vou ler muito assim, senão vai demorar muito, né? Porque é muita coisa. Mas tem algumas passagens aqui que falam, né, que esse homem de Deus, né, Josafá, ele tomou uma decisão muito grande ali, como adorador, né? Ele tomou uma decisão e ali ele pensou, né? Como lá, Salomão, lá no capítulo 16 de 2 Crônica, quando Salomão, filho de Davi, amado, ele inaugurou o templo do Senhor, que ele construiu o templo, né? Fez tudo bonito lá, e ali eles tiveram um momento de adoração, né? Ali Salomão, depois que inaugurou o templo, se você quiser ler depois lá em 2 Crônica, capítulo 16, vai falar tudo isso para nós, né? E ele vai, versículo 16 não, capítulo 6, né? Eu falei 16, mas o capítulo 6. A partir do capítulo 6, você vai ler toda essa parte, você vai ver que Salomão acabando, né, no capítulo 7, acabando de construir o templo do Senhor, e ali ele orou, né?
abençoando aquele lugar, né, amado? Hoje em dia você vê muitas igrejas, né? Igrejas espalhadas, templos e mais templos, né? Naquela época, antes de Salomão, na época de Moisés, amado, só existia tabernáculo, tenda, né? Para o povo chegar ali, principalmente Moisés, né? Que chegava ali, adorava a Deus, falava com Deus. E depois de tudo isso, lá na frente, amado, Davi, o pai de Salomão, o rei, né? Queria construir um templo para Deus, mas só que Deus falou para ele assim, que não, você não vai construir, a tua geração vai construir. Então Salomão construiu o templo, para exemplificar aqui, né? Quando ele terminou, ele orou lá no capítulo 7, 2 Crônica, diz assim: desceu o fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto, sacrifício, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, né? E no versículo 3 diz assim: todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, eles se encurvaram o rosto em terra sobre o pavimento. Uma das coisas muito importantes que eles fizeram, mano, adoraram e louvaram o Senhor, que é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E ali, Salomão, ele já tinha feito a oração, apresentando o templo, né? Mostrando os detalhes, tudo que acontecia aqui dentro. Se o povo de Israel pecar, se chegar aqui perante o templo, orar, pedir perdão, Deus vai ouvir. Senhor, que tu possa ouvir a oração do teu povo. Então aquele homem de Deus, o rei Salomão, declarou bênção naquele lugar, né, amado? E ali ele ofereceu várias coisas para Deus. Deixa eu tomar só uma água aqui. Aleluia. Aqui no capítulo 7, versículo 6, fala assim: e os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas. Quem era o levita, né? Aqueles que tocavam, adoravam, que estavam ali perante o altar do Senhor, com instrumento, músico do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Porque, novamente ele fala, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele já estava declarando, né, que o amor de Deus, né, ia continuar agindo naquelas vidas que se prostrasse e adorasse ao Senhor. Davi, amado, foi um excelente músico, né, tocava harpa, né, foi o rei ali, quando o rei Saul estava perturbado de espírito maligno, chama Davi, Davi foi lá e tocava, né? E aquela melodia acalmava aquele rei, não é verdade? Então hoje, amada, adoração não é só, claro, quando você toca, pode chegar alguém que tocar, se a pessoa não estiver conectado verdadeiramente com Deus, ele vai tocar de qualquer maneira, ninguém vai sentir nada. Mas quando você é um perfeito adorador, você está na presença do Senhor, quando você toca, quando você dança, você está adorando ali em espírito e verdade. A música, amada, ela vai fluindo, ela vai quebrando os grilhões, as cadeias dos corações, né, amado? Quantas vezes quando nós estamos assim, talvez atribulados, você coloca um louvor ali, você medita e algo sobrenatural te acalma. Acontece isso, amado. Então aqui, desde esse dia aqui que ele declarou, Salomão, né? Esse tempo aqui vai ser para adorar a Deus. Quando você estiver precisando, o povo de Israel estiver precisando, se prostre, Senhor. Ouve a oração nesse lugar. Então aqui, ó, Salomão foi muito sábio. Salomão santificou o pátio que estava diante da casa do Senhor, porque ali ele tinha oferecido sacrifício ao Senhor. E assim vai, né, amado? E ele fala aqui também no capítulo 6, versículo 40: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e teus ouvidos atentos à oração que fizeram neste lugar. Agora vamos lá, 2 Crônica 20. Chegou a hora aqui do rei Josafá lembrar, né? Aquele momento ali, quando falaram para Josafá no capítulo 20, ó, está chegando um monte de gente que vem lutar contra nós aqui, né? Capítulo 20, versículo 2. Eles disseram para ele assim: Josafá, vem alguns, né? Vem contra nós uma grande multidão da além do mar da Síria. Versículo 3. Josafá, naquele momento, como rei, tomou uma decisão, ele temeu, né, amado? Já pensou? Você está ali naquele reino ali tudinho, e você saber que vem um exército para lutar contra você, né? O que você vai fazer naquele momento? Você vai temer. Mas só que ele analisou assim: não, pôs-se a buscar ao Senhor, ali Josafá, né? O que ele fez? Apregou jejum em todo o Judá. Ele tomou uma decisão, né? Naquele momento assim: vamos lá, vamos jejuar, vamos orar. E naquele momento o povo correu, né? E foram também
buscar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, né? Por que eles fizeram isso, né, amado? Porque ele pensou, ele estava ali diante daquele pátio ali, ó. Capítulo 20, versículo 5 diz assim: e pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aí ele analisou, ele estava naquele lugar, no pátio novo, perante o templo. Aí ele pensou, esse lugar aqui é um lugar abençoado de Deus, que Salomão orou, né, quando construiu o templo, e agora nós estamos precisando de Deus, então vamos buscar, né? Aí disse assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, foi falando, né? Foi falando, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu os moradores dessa terra. Aí ele vai falando no versículo 6: e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome. Ele lembrou lá de Salomão, eles levantaram um santuário, que é esse tempo que nós estamos aqui. Aí ele falou assim, ele lembrou: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa. Ele lembrou lá de Salomão, né, que Salomão disse que se alguma coisa acontecesse, Deus pudesse ouvir a oração deles ali. E ele lembrou: pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Olha só. Então era naquele momento, aquele homem de Deus, ele começou a clamar ao Senhor, né, como adorador, né, como um homem de Deus ali, tomou uma decisão, né, e ele não olhou para os problemas, ele olhou para a solução dos problemas, né. Vamos lá, povo, vamos adorar ao Senhor, né. E aqui no versículo 12 ele fala assim: ah, nosso Deus, porventura os julgará, ele falando dos inimigos, porque nós não temos força perante essa grande multidão. Às vezes, amado, nós queremos lutar uma guerra, nossa, né? Eu vou vencer essa guerra sozinho. Você não vai conseguir, amado. Porque tem tipo de guerra, de luta, né, que você precisa de alguma ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Quantos aqui talvez, né, já passam por problema e às vezes, não, eu vou vencer pelas minhas forças, né? Mas ninguém vence pelas nossas próprias forças, né, amado? Nós temos que clamar ao nosso Deus: Senhor, me ajuda, né? Vencer essa batalha. Aqui nesse caso aqui, ele clamou: nós não temos força, Senhor, né? Porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, né? Josafá declarou ali, e ali, né, o povo também, crianças, mulheres, foram lá e clamaram ao Senhor. Sabe o que aconteceu, mano? Deus Todo-Poderoso ouviu a oração que eles fizeram naquele lugar. Os verdadeiros adoradores, quando eles adoram a Deus em espírito e verdade, amado, o Espírito Santo de Deus vai lá e fala e traz a solução. Leia lá, 2 Crônica 20, no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, aleluia. O Espírito Santo de Deus veio ali, né? Aquele jovem, aquele homem de Deus, né? Ele era até um levita do Senhor, Jaziel, né? E ali ele declarou, né? Dai ouvido, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor nosso Deus: não tema, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus, aleluia. E naquele momento, amado, quando ele ouviu aquilo, aquele rei, logicamente, né? No versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olha só, né? Continuando adorando, porque nós sabemos que a adoração, amado, algo sobrenatural acontece quando você busca o Senhor, coloca a tua vida diante do Senhor, os teus problemas diante do Senhor, você adora, alguma coisa vai ter que acontecer, porque Deus, Ele ouve a tua oração, quando você adora a Deus em espírito e em verdade. E depois, né, naquele momento ali, Josafá, ouvindo aquela palavra maravilhosa, ele tomou posse daquela palavra. Veja, amado, Deus usa os seus servos, seus profetas, pastores. Olha, creia, tenha fé que algo vai acontecer na tua vida. A minha pessoa não dá crédito, né? E não acontece mesmo. Mas aquele nós tomou uma decisão, né? E aqui, ele falando assim no versículo 20: creia no Senhor vosso Deus, e vocês vão estar seguros. Creia nos seus profetas, e vocês vão prosperar, né? Aqui Josafá falando, e ordenou cantores para que viessem e louvassem a majestade santa do Senhor. Ou seja, né, naquele momento ele chamou
os cantores, né, vinham adorar o Senhor aqui, né? Chamou o levita. Aí aqui na frente, no versículo 21, né? Ele fala assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O mesmo versículo que Salomão falou lá atrás. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, né? E ali eles começaram com júbilo a adorar o Senhor. E que foi que o Senhor fez, né, amado? Colocou emboscada lá, né? E ali o povo, alguém já leu, você já leu, né? Eles mesmos se autodestruíram, né, amado? Os próprios inimigos se confundiram lá e foram derrotados, mas foi ali a mão de Deus que agiu, porque eles adoraram o Senhor. Os músicos, amado, os que tocavam, aqui no versículo 19, por isso que é muito importante. Às vezes você diz assim: ah, mas a gente já começa com a oração, né, o culto, né, e depois nós cantamos os louvores. Se você analisar aqui, Josafá começou orando: Senhor nosso Deus, vem nesse lugar. Depois que Deus falou tudinho aqui, os músicos, aqui no versículo 19 de Samuel, e levantando os levitas, dos filhos do Coatita e dos filhos dos Coraíta, eles se levantaram ali para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta, né? Eles começaram a clamar ao Senhor. E depois que vieram os cantores, primeiro foram os músicos que foram na frente, depois os cantores, né? Tomaram ali a decisão ali, vamos lá, né? E naquele momento ali, Josafá falou para ele: vão na frente, aqueles que estão armados fiquem atrás. Ou seja, né, amado, não precisava de arma. Como eu li lá no Salmos capítulo 144, o Senhor, Ele adestra a nossas mãos para a batalha. O Senhor, Ele adestra as minhas mãos para a batalha. E ali, muitos que estavam ali com as mãos, com a espada, não precisaram. Precisou só de quê? Do louvor, da adoração, do clamor. E o Senhor foi lá e destruiu todos aqueles inimigos, né, amado? O poder da oração, o poder do louvor, quando você adora o Senhor em espírito e em verdade, Deus vai agir, amado, nas nossas vidas, amém? Talvez você chegou aqui nessa noite e tem um problema para resolver, né? Não, eu vou ficar em casa, eu vou resolver em casa. Você não vai resolver, amado. A palavra de Deus fala: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Coloque as suas causas diante do Senhor. Senhor, ore ao Senhor em primeiro lugar, adore o Senhor, cante louvores, que a solução vai vir. Deus vai usar alguém, e você vai ver como algo sobrenatural vai acontecer na tua vida e na minha vida, amados. E ali eles foram vitoriosos, né? O povo de Israel começou a adorar o Senhor, né? E foi um jubilaram, né? Porque eles se combinaram ali, se ajuntaram para adorar o Senhor. Por isso nessa noite nós estamos aqui, né, amado? Adorando esse Deus. Chegamos aqui com um só propósito, né? Só de adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nós temos vários exemplos aqui também, né? Nós vamos ver aqui rapidinho também, lá em Atos capítulo 16, 25, né? Quando Paulo e Silas estavam ali, eles fizeram uma cura de uma mulher que estava ali adivinhando, né? Paulo e Silas, eles oraram e repreenderam aquele espírito maligno que estava dando lucro para aqueles homens lá, né? E aquela mulher foi salva, e aquele espírito maligno foi embora, e aqueles homens ficaram com raiva de Paulo e prenderam Paulo e Silas na prisão, né? E ali açoitaram Paulo, Silas e jogaram na prisão, e eles ficaram lá. Prenderam as pernas deles, né? Ficaram lá, né? Só que aí, amado, dentro de uma prisão, eu sei que a gente conhece um pouco de prisão, porque a gente vê assim, não sei se alguém aqui já entrou dentro de uma prisão, né? Espero que nunca tenha entrado para ser preso, né? Mas para visitar, para pregar, né? E a gente sabe que lá nas prisões, para quem mora, por exemplo, aqui no Amazonas, né? Quando deu 10 horas, 9 horas, vai calando tudo, vai desligando as luzes, vai, né? A gente sabe que eles têm umas normas, não é verdade? E aqui, amado, quando a Bíblia fala que quando foi mais ou menos meia-noite, né? Quando eles estavam presos ali, eles tomaram a decisão como adorador de Deus também, amado. Paulo e Silas, né? Como homens de Deus. Quando ia dar meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor, a cantar louvores ao Senhor, que é digno de toda a glória, né? Eles não ficaram parados, né? Naquele momento ali, eles sabiam que Deus ia fazer algo por eles, porque quando você se prostra na presença do Senhor, adora o Senhor, mano,
Deus traz o alívio, traz a paz, traz a alegria, né? E a solução, né? Paulo e Silas nem imaginavam talvez que ia acontecer. Quando de repente, amado, deu um grande terremoto naquele lugar. E eles foram libertos, as cadeias foram quebradas, né, através do quê? Do louvor que aquele homem de Deus entoaram ao Senhor, né? E ali aquele carcereiro, né, que estava dormindo, ele estava vigiando, estava dormindo, né, Maia? Às vezes ele dormiu muito na guarita, né? Há quem diga que o Mateus e o Samuel também trabalham juntos. Aqui é pular uma corda do outro no rádio, e a corda está chegando aí um inspetor, né? São 20 pessoas hoje. Eu não, eu trabalho. Uma vez eu achei uma almofada lá, hein? Não era minha não, era do trabalho. Uma vez eu peguei a almofada e, como ela era a nossa chefe ali, para quem sabe, ela disse, ó, limpa tudo e joga essa almofada aqui. Não era minha não, era do Tavares. Até hoje o Tavares fica chateado com isso, né? Tiraram minha almofada. Então, amado, voltando pra cá, né? Aqui o carcereiro estava dormindo, né? Foi aquele estrondo. E agora, né? Os presos fugiram. Quando ele já ia se matando, o carcereiro, né? Ele, poxa, eu vou me culpar, né? Paulo gritou de lá, calma, nós estamos aqui, não faça isso. Aí naquele momento ali, ele se converteu depois ali, porque ali era uma cidade, né? Ali era uma cidade. Então, os próprios, né, familiares daquele carcereiro que estava lá também se converteram. Por causa de quê, né, amado? Paulo e Silas poderiam ter saído correndo, vamos fugir e tal. Não, eles primeiro viram, né, que a adoração também, através do louvor, eles ganharam almas ali, né? Você sai daqui nessa noite, com a adoração que você fez aqui, você vai chegar lá fora também, vai demonstrar para alguém o poder de Deus na tua vida. As pessoas vão olhar em ti, ver que você é um adorador, e eles vão chegar perante a tua presença também, vão perguntar, olha, eu preciso desse Deus poderoso, mas para isso, amado, você tem que ser um adorador em espírito e em verdade, adorar a Deus, amém, amado? E ali eles tiveram a vitória, né? Depois vieram e libertaram eles ali, né? Para você ver, quando você se coloca na presença do Senhor, algo sobrenatural vai acontecer. E olhando também para aquela mulher, né? Lá, a mulher samaritana, quando ela chega, Jesus chega com ela e fala, olha, vai chegar a hora, já chegou a hora, né? Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que estão prontos a adorar, né? Hoje, amado, Deus está procurando os seus adoradores de volta. Talvez você, né, está um pouco afastado. Talvez você tenha colocado algum problema dessa vida no lugar de Deus, né? E tem desprezado as coisas de Deus, né? Que Deus quer falar para nós nessa noite. Volte novamente, né? A ser um adorador do Senhor. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor, aleluia, né? Coloque-se diante do Senhor. Faça, né, novamente aquela coisa que você não fazia mais, né? Lê a Bíblia, a palavra do Senhor, né? Se coloque, se prostre perante o Senhor, que Ele está pronto a te ouvir. Ele te chamou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu para sermos verdadeiros adoradores, né? Em espírito e em verdade. Quantas pessoas muitas vezes, amado, se acham que estão adorando ao Senhor, né? Como aquela mulher samaritana, eu já adoro, lá nesse monte eu já adoro, mas Jesus queria mostrar para ela que ela era uma falsa adoradora, né? Que ela adorava, mas não era da maneira como tinha que ser. E ali estava aquele homem, Jesus, o Salvador, mostrando para ela que não precisava mais ela ir em determinado lugar e ali adorar. Em qualquer lugar onde você estiver, você, amado, pode adorar o Senhor. Amém, amado? Seja na sua casa, no seu trabalho, né? Você possa se colocar, Senhor, tu és, tua glória, tua majestade dura para sempre. Como a palavra de Deus fala para nós, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E hoje, amado, Deus nos colocou, né, nas nossas mãos essa palavra maravilhosa que é a nossa arma de guerra, né? Se você não sabe guerrear, se você não consegue guerrear sem essa palavra, né? Essa palavra que vai te dar direção, né? Você vai estraçalhar o inimigo, porque nós sabemos que hoje o inimigo, amado, nas nossas almas, ele não quer que você seja um adorador, né? Lá quando ele foi tentar Jesus, ele disse assim, eu vou te dar tudo isso aqui, se prostrado, que tu me adorar. Olha a audácia do diabo, né?
falando para o próprio Filho de Deus: se tu se prostrar e me adorar, né? Aí Jesus disse assim: olha, você deve adorar somente teu Deus, que era Ele, né? E adorarás Ele para sempre, né? Não existe outro Deus, né? E só a Ele você vai prestar culto, né? E às vezes o homem acha que está adorando Deus, uma simples coisa que ele faz. Às vezes ele está se enganando, amado. Às vezes a pessoa se engana. Então hoje, nesse momento, analisa a tua vida, né? Você está sendo um adorador em espírito e em verdade ou não, né? Ou em mentira, né? Porque existe aquela pessoa que acha que está adorando a Deus, mas não está. Por isso que as coisas bem não acontecem, amado, na vida daquela pessoa que não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Vamos nessa noite ficar em pé, né, amados? E hoje Deus tem algo para a nossa vida, né? Ele fala assim: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. O Pai está procurando, amado. O Pai está procurando nessa noite. Ele sabe o teu coração, Ele sabe o meu coração, né? Não adianta nós querer enganar-nos, né? Às vezes se engana, mas não adianta a gente querer enganar alguém que nós somos adoradores só de fachada, né? Deus não quer isso de nós. Através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, amado, nós vamos demonstrar para as pessoas. Não precisa nem você, né, agir ali na frente das pessoas para dizer que você é um adorador. Só a tua atitude, né? Você está todos os dias ali, o Espírito Santo de Deus vai mostrar para aquela pessoa que você é um adorador. Então feche seus olhos nessa noite, amado. Feche seus olhos e medite, né? Que o Espírito Santo de Deus está aqui, está olhando, Ele está observando, né? Ele quer mais de nós, aleluia. Ele está observando o teu coração, o meu coração, a tua mente, a tua alma, né? O nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Ele quer nessa noite te dar o escape, Ele quer te dar nessa noite o livramento. Ele que acalma as tempestades, Ele que vence a guerra por nós, assim como Ele fez ali com Josafá. Ele venceu aquela guerra não era dele. Então tem guerras, amado, aleluia, que você tem que colocar na presença do Senhor. Senhor, luta por mim nessa noite, e Ele vai lutar por ti. Mas para isso você precisa ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, aleluia. E hoje Ele está procurando, amado. Ele está procurando aquele que busca, aquele que, a palavra de Deus fala, aquele que busca, Ele vai encontrar, aleluia. Aquele que bate, Ele vai abrir, aleluia. Nessa noite o Espírito Santo, Ele conhece a tua vida, o que você precisa nesse lugar. Ele conhece o teu pensar, o teu falar, o teu agir, aleluia. Se tem alguém nessa noite aqui, aleluia, diante do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, se você quer tomar uma decisão, quer voltar para os caminhos do Senhor, Senhor, nunca mais eu te adorei como tem que adorar, Senhor, quero fazer um pacto, uma aliança contigo, Senhor, nessa noite. Chega aqui na frente nessa noite, toma uma decisão, vem renovar tuas forças, que nós vamos orar, que nós vamos interceder pela tua vida. Ele quer trazer de volta a tua vida perante o teu altar, o seu altar. Ele está aqui nessa noite. Creia, como Josafá falou, creia que Deus, Ele vai fazer o melhor para a tua vida, para a minha vida. Feche seus olhos, adora o Senhor nessa noite. Ele está nesse lugar, Ele conhece a nossa vida. Ele é santo, Ele é digno de glória. Todo louvor seja dado ao nosso Deus. Aleluia. Quantos irmãos estão cantando louvor, né? Medite nessa noite, adora o Senhor, fale com Ele, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, adora o Senhor. Se você quer chegar aqui nessa noite, aqui na frente, se quer uma oração, se você quer se reconciliar com Deus, aproveite essa oportunidade. Talvez amanhã será tarde demais, aleluia. E Deus está aqui, não olhe para o homem, mas olhe para Deus. Aleluia. Eu não sou digno de desandar. Verdade, Deus. A sua saudade. Minha vida está.
Abençoa, Senhor, aqueles que nesse momento, Pai querido, precisam, Senhor Deus amado, de Ti, precisam de uma cura, precisam de um milagre, Senhor, espiritual. Meu Deus amado, Tu venha manifestar o Teu poder, a Tua cura, o Teu milagre, Senhor, a Tua libertação, Pai. Nós queremos apresentar nossas vidas nesta noite, Pai querido. Continua abençoando, Senhor, a casa de cada um de nós. Abençoa, Senhor, nossos familiares. Abençoa nossos trabalhos, Senhor. Que as nossas vidas venham ser, meu Deus, uma adoração a Ti onde nós estivermos. Todos os dias como estilo de vida, Senhor. Viver uma vida, Senhor, somente para Ti. Oh, Deus de glória. Fortalece a Tua igreja. Cada um que chegou aqui, os visitantes, Pai. Aqueles, Pai amado, que estão aqui, Senhor, que voltem mais ainda para ouvir a Tua palavra. Oramos, Pai, nessa noite, mais uma vez pela vida da pastora Verônica, Pai. Te agradecemos pela vida dela. Te agradecemos pelo milagre sobrenatural, porque Tu deste a vitória já na vida dela, Senhor. E também para aquele que precisa também ser curado nessa noite, que precisa de uma cirurgia, que precisa, Senhor, de algo sobrenatural. Vai curando nesse lugar. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos louvores, obrigado pela dança, obrigado pelos ofertantes da Tua casa, Senhor, para aqueles que Tu contribuis, Senhor, com alegria. Que nessa semana, Pai, possamos ter uma semana de vitória, de livramento no nosso trabalho, seja o que vamos fazer, Senhor. Apresentamos a Ti cada criança, cada jovem, cada senhora, cada senhor, meu Deus. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo. Guarda nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nessa noite, amado, vamos levantar nossas mãos, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor